Ok, então já estamos online. Que bom! Bem-vinda, Sabrina, é um prazer estar a partilhar este espaço contigo. Uma amiga do Obrigada, coração, querido, pelo convite. uma amiga Meu do amigo, coração com quem eu partilhei alguns momentos de trabalho na Alemanha, momentos de lazer também. Uma amiga que ficou no coração e a família dela, que eu não conheço ainda as crianças, mas já vi algumas imagens delas e então é uma alegria partilhar este espaço contigo. Hoje em vamos breve vai te conhecer. Vamos te visitar em Portugal, em breve. eu acho que sim, eu acho que é boa ideia. Ou vocês vêm cá, nós vamos aí, eu acho que é ótimo fazermos esta partilha. Então, hoje vamos ampliar o olhar sobre a vida e a morte, não é? Com base naquilo que Bert Hellinger nos trouxe e outras influências e conhecimentos da nossa formação, não é? Do nosso processo de desenvolvimento pessoal. Claro. E é um tema que eu acho que nos interessa a todos, não é? É um tema que é interessante e que desperta a curiosidade a todos nós, não é? Porque a vida nós já conhecemos, a morte ainda não É um sabemos o tema que é. interminável, né, Marco? Um tema interminável. A gente não termina nunca de falar sobre esse assunto, está sempre muito latente, né? Muito presente. Então, muito presente. E eu costumo dizer assim que as pessoas que não estão conectadas, né, com o pai e com a mãe também não estão conectadas consigo mesma, né? Porque se a gente derivou de duas células, né, uma do nosso pai, outra da nossa mãe, mais a nossa essência, né, que formou o nosso ser, como que a gente pode estar em discordância sobre algo que aconteceu, né? Podem ter acontecido coisas exigentes no passado, mas o que tem que ficar mesmo é que eles foram esse portal, né, para nossa vida aqui. Então, para nossa formação, nossa origem, a nossa origem do nosso ser. Então, é isso que tem que ficar, né? E quando chega uma pessoa para mim ou para você, né, para a gente atender, e já vem com queixa do pai e da mãe, a gente imediatamente já olha com amor para os pais, né, da pessoa, porque sabe que a pessoa está com uma cortina na frente, não está vendo realmente o que é importante, né? Então, como que ela vai se gostar, como que ela vai se amar se ela não ama a sua origem, né? Seu pai, sua mãe não entende o que aconteceu e da forma como aconteceu. E o amor tem várias formas de acontecer, né, Marco? Tanto as pessoas tentam, o amor é só bom. Não, tem um amor também que acontece com várias energias, né? O amor é que traz a vida para cá também, né? Então, é isso que eu penso sobre essa origem, né? Como a pessoa vem, o cliente vem se queixando para o constelador ou para o terapeuta, né? Sobre essa origem, sempre acontece, né? Acontece com frequência e como aconteceu connosco, não é? Quando nós começamos com o nosso trajeto e até tomarmos conta e consciência da importância dessa forma de olhar, não é? E a mãe, há pouco tempo foi Dia da Mãe no Brasil e aqui em Portugal, a mãe é a nossa... Há pessoas que gostam de ficção científica, não é? De filmes sobre a nave espacial e sobre o espaço, não é? A mãe é a nossa grande nave espacial, não é? A mãe é que nos traz, é através dela que nós entramos neste mundo, é através dela, é ela que nos transporta para este mundo. Então, nesse sentido, a mãe é a nossa grande nave espacial. É Ela ela que nos mantém, né? Dentro daquele tempo que a gente precisa, ela nos mantém ali no casulo, né? Para que a gente Exatamente. possa se desenvolver. A gente se possa desenvolver, não é? E sem ela, sem esse contributo dela, sem essa dádiva, ainda que a mãe possa não estar, porque nós sabemos que às vezes a mãe pode não estar por muitas circunstâncias, não é? Ainda há pouco tempo eu tive uma situação, posso testemunhar de forma anónima, de uma criança que foi adotada, não é? E a mãe não pôde ficar com ele logo após o nascimento, não é? E isso às vezes acontece por diversas circunstâncias. Ficar com uma reserva em relação a essa mulher, porque isso aconteceu, isso não traz benefício nenhum para a nossa vida, não é? Pelo contrário. Então, essa mãe teve o papel que ela pôde ter e foi o mais importante para essa criança, como para todas as crianças que passam por isso, né? Então, nesse sentido, olhar para esta mulher que foi mãe, que a dádiva da vida chegou através dela, independentemente do tempo que ela pôde ficar, é o mais importante. Esse é o fator mais importante, é tomar consciência disso, né? Independentemente da forma como ela, da mulher que ela era, dos comportamentos que tinha, fosse o que fosse, não importa. Claro, e várias vezes a gente vê no campo, né, quando a gente coloca esse assunto,
por diversas vezes a gente vê que essa mãe, né, a qual a pessoa está reclamando, ela geralmente ela deu muito mais daquilo que ela mesma teve, né, com a sua mãe ou com a sua avó, né? Então a gente sempre como mãe ou como pai, né, tu sabes disso, a gente procura sempre dar mais, né, do que aquilo que a gente teve. Então imagina se a pessoa já está reclamando daquilo que teve, imagina o que a mãe não teve, né, para poder dar aquilo para a pessoa. E nós precisamos lembrar-nos que os nossos pais, eles conhecem-nos, de uma forma geral, os nossos pais, eles conhecem-nos desde que nós nascemos, não? E nós não os conhecemos a eles desde que eles nasceram. Exatamente, nós não conhecemos a história, né? Nós não conhecemos... nos contam, né? Exatamente. Nós não conhecemos a história, nós não conhecemos a infância, a juventude, o que eles passaram, até porque a própria evolução da humanidade nos faz passar por experiências diferentes. Por experiências semelhantes, embora muito diferentes, não é? Consoante o tempo, consoante a vivência, e nós sabemos que há histórias de muita dificuldade e nós não podemos olhar para as pessoas só no momento atual, temos que olhar para elas e para a sua história. Desse ponto de vista, a forma como nós olhamos para a vida tem muito a ver com a forma como olhamos para a nossa mãe. É claro que o pai também está envolvido, não é? O pai tem um papel importantíssimo, embora não só na concepção, mas também depois no processo de amadurecimento, do nosso amadurecimento, nosso enquanto filhos, e nós pais, do amadurecimento dos nossos próprios filhos, não é? E esse é um papel muito importante e que também é bom olhar para isso dessa forma quando olhamos para a vida e para a morte. É bom tu falar sobre isso, porque tem uma meditação que eu quase sempre faço, que é mostrando realmente essa parte da concepção, né? Então, mostrando o caminho que o espermatozoide faz, né? A vida, de onde o nosso pai traz a vida até encontrar com o óvulo da nossa mãe. É um momento, assim, bem interessante, que eu vou postar depois o link junto com esse vídeo, para o pessoal tentar fazer em casa. Porque aqui a gente tem pouco tempo, né, para fazer uma meditação desse porte. Mas realmente traz uma força especial essa meditação, porque vem direto das nossas raízes, né, lá de trás, e aí depois a nossa mãe mantém a gente pelo tempo que a gente precisa, né, ficar ali, se dispõe, doa uma parte da vida dela, uma parte do tempo dela para nos nutrir e nos manter ali, né, aconchegados. Então, é muito importante isso. E sabe, Marco, tem também essa questão, né, da gente achar que, se pudesse ter sido diferente, se a minha mãe fosse diferente, se o meu pai fosse diferente, esse se, na verdade, ele não existe, né? Ele nunca foi, não é e também nunca será, nunca vai ser, né? O se não existe. Então, eu costumo dizer sempre isso, não vem com essa história de si, porque não existe. Pensar no passado dessa forma, né? Pensar na história dessa forma, que benefício traz, né? Se pensarmos qual é o benefício que traz, pensar, podia ter sido diferente, mas não foi, então é preferível lidar com a realidade como ela foi, como ela é. Nesse sentido, eu gosto muito de uma passagem que está no livro do profeta e que diz assim: encontrarás a sorte, encontrarás a fortuna aos pés da tua mãe. Então, qual é o significado? Encontrarás a sorte, encontrarás a fortuna quando tiveres a humildade de te ajoelhar aos pés da tua mãe. Quando tiveres a humildade de reconhecer a tua pequenez diante da tua mãe, não é? A tua dimensão diante da tua mãe. E se nós pensarmos na dimensão das células, como tu falaste da meditação, na dimensão daquilo que é um espermatozoide, na dimensão daquilo que é um óvulo, a nossa dimensão em relação ao ser que já está criado e que nos acolhe, não é? Que é uma dimensão microscópica diante de alguém, de algo que é imensamente maior do que nós. Exatamente. É enorme, não é? Quer dizer, é uma dimensão que, independentemente daquilo que possa ter acontecido a seguir com o homem e com a mulher que nos conceberam, isso é o mais importante, é reconhecer a nossa pequenez em relação a essas pessoas nesse momento. Naturalmente que depois nós crescemos, né? Tornamos-nos bebés, crianças, adolescentes, não é? Adultos, e até do ponto de vista físico, não é? O nosso corpo pode se tornar maior que o corpo dos nossos pais, do ponto de vista físico, não é? A minha mãe tinha 1,46 m, quer dizer, não dá para imaginar uma mulher assim pequenina. Eu não sou um homem muito, do ponto de vista grande, não sou um homem muito grande, sou um homem
que os meus amigos brasileiros fazem piada, não é? Que é o português pequenino. Eu sou um homem de estatura média, tenho 1,70 m, mas em relação a ela já era bem maior do que ela. Então, essa dimensão física, ela não é contrária ao meu sentimento de pequenez em relação à minha mãe, não é? Claro. E no meu caso, com ela, nós tivemos uma relação um pouco conflituosa durante algum tempo, não é? Porque a relação dela com o meu pai, ela não corria bem, então, de alguma forma, ela, em certos momentos, colocava-me no lugar do ex-companheiro dela, não é? E eu, por amor cego, deixava-me ir para lá, não é? Porque eu queria salvá-la, não é? E eu comecei a tomar consciência disto já tarde, não é? Já tarde, não sei. Costuma-se dizer que a fase mais difícil da infância são os primeiros 40 anos. Então, eu acho que foi mais ou menos na altura certa. No tempo certo, né, Marco? No tempo certo. Então, a gente é pequeno para eles, mas com isso, sendo pequeno para eles, a gente pode se tornar grande para o mundo, né? Com uma contribuição grande para o mundo, né? Passando a vida adiante para os nossos filhos e também através dos projetos, né? De tudo que a gente possa fazer de grande com isso, né? Então, sendo pequeno para eles, a gente tem a possibilidade de crescer e ser grande para o mundo, né? Claro, claro que sim. Essa é a nossa missão, não é? De tomar essa força da vida que vem da mãe e do pai, naturalmente, e com esse tesouro fazermos algo de bom para a nossa vida, não é? E nesse sentido, a vida, nós damos significado à vida tal como ela nos chegou, através deles, do pai e da mãe, tornando-a, colocando-a ao serviço de algo maior, não é? Algo maior. Algo que possa servir a outros. E eu posso servir a outros sem ser pai. Eu posso, claro. Não é? E uma mulher pode servir a outros sem ser mãe. Nem todos os homens vão ser pais, nem todas as mulheres vão ser mães, não é? Mas nós podemos servir dessa forma, colocando-nos ao serviço, fazendo algo de bom, entrando num projeto, sendo solidário, fazendo... Não gosto muito da palavra de fazer o bem, mas porque o bem para uns pode não ser o bem para outros, não é? É verdade. Mas no bom sentido, acho que é bom nós colocarmos ao serviço fazendo algo de bom, não é? E dessa forma servir. Porque a morte, quando chegar, e ela vai chegar, não é? É uma grande amiga nossa. A morte é uma grande amiga nossa. A morte, ela bate-nos no ombro todos os dias. Protege a nossa vida, né, Marco? Inclusive. Isso. Protege a nossa vida. A morte, ela toca-nos no ombro todos os dias de manhã, quando eu acordo. Eu imagino que ela dá-se uma pancadinha no meu ombro e diz assim: Marco, ainda não é hoje. Não é hoje. Né? E até a idade que eu tenho, ela tocou no meu ombro todos os dias. E ela tem vindo a dizer: ainda não é hoje. E por vezes, eu como todas as pessoas, não é? Tenho questões, às vezes, de saúde. E quando era criança, tive problemas de saúde sérios. E ela continuou a tocar no meu ombro e a dizer: ainda não é hoje. Mas eu sei que vai chegar um dia que ela vai tocar no meu ombro e vai dizer: Marco, é hoje. Chegou a hora. E o que eu faço entre o momento que eu chego e o momento que eu parto, isso é que vai fazer a diferença. É isso que é importante, né, Marco? O que a gente faz com isso, né? Com toda essa vida, com todo esse amor que foi passado através de nós, o que a gente pode fazer com isso, né? E sabe que também essa questão da transgeracionalidade, né, que passa. É uma palavra difícil. Frente, uma palavra comprida, né? Às vezes eu enrolo a língua. Também ela faz, ela interfere na intergeneracionalidade, né? Então, aqui interfere aqui, né? Entendeu? Não preciso falar de novo a palavra. Mas toda a relação que a gente teve com o nosso pai ou com a nossa mãe, de se colocar no lugar, realmente, né? Eu também tive uma história parecida, então eu assumi coisas que não eram para eu ter assumido, e hoje eu vejo que uma parte da minha vida não se perdeu, mas eu abri mão de uma parte da minha vida para assumir algo que realmente não era meu e era muito pesado. E hoje eu vejo como a minha vida é mais leve e mais fluida, né? Eu vou fluindo com a vida assim. Então, como essa relação, ela interfere na nossa relação com os irmãos, né? E todos que estão nessa linha, os companheiros, os amigos, né? Então, toda essa nossa característica que a gente assumiu, né? Ao acaso não, né, Marco? A gente aceitou, né? Então, tudo aquilo que a gente assumiu, a gente tem a tendência de repetir nessa linha aqui também, dos irmãos e dos amigos, né? Então, como
tomando o lugar do pai ou da mãe, a gente também, para os irmãos, a gente também passa uma ideia de uma autoridade diferente, que não deveria ser, né? Porque nessa linha somos todos iguais, né? Então, dessa forma que eu tenho vários exemplos, assim, de pessoas que me procuram, né? Dizendo assim, eu tenho problema com meu filho. Eu logo já identifico, né? Então, o problema está aqui atrás, né? Geralmente é isso. Então, por quê? Porque o filho, ele mostra para a gente exatamente aquilo que a gente está ensinando para eles. E não é pelo que a gente fala, né, Marco? É aquilo que a gente mostra, os atos e a energia que a gente emana. Então, por exemplo, um filho que tem... Uma mãe que tem problema com o filho, ela geralmente tem problema com os pais, né? O que ela não viu lá atrás? Aí o filho, o que ele faz? Ele vai dizer para a mãe, é assim que se trata a mamãe, é assim que se trata um pai. Então eu já tenho o exemplo da minha mãe, é assim que eu tenho que tratar, né? Meu pai, minha mãe, eu tenho que tratar assim, como ela trata os pais dela. Então eles têm esse exemplo, né, dessa energia que a gente emana e dos atos que a gente toma também. Né? Então não é só o que a gente fala. O que a gente fala entra aqui e sai ali para eles, né? A gente sabe disso. Mas aquilo que a gente faz realmente, aquilo que a gente emana, né, a energia que vem da gente, é o que conta para eles. Então, quando vem alguém me procurar com problema com o filho, então já dá para identificar que tem alguma coisa lá atrás, né, que tem que ser vista, que tem que ser olhada. Só está repetindo aquela questão que a mãe ou que o pai fazem com os próprios pais, né? Aquela energia que fica, né, que fica no sistema e que se manifesta dessa forma. E nós, homens que somos pais, nós temos uma tarefa importante a fazer nesse campo, que é também com o nosso exemplo da forma como tratamos a mãe, a nossa companheira, não é? A forma como nós tratamos, a forma como nós lidamos, se de alguma forma temos controle sobre aquilo que é a nossa agressividade, entre aspas, natural, não é? Porque todos os homens e todas as mulheres têm essa agressividade dentro de si, não é? Se nós a deixamos manifestar-se ou transformar-se em violência, isso é outra coisa. É outra coisa. Então, nós temos essa... Naturalmente que talvez as mulheres tenham uma energia feminina mais predominante, os homens uma energia masculina mais predominante, mas não tem que ser sempre assim, não é? Não. Então, há mulheres que têm uma energia masculina predominante e há homens que têm uma energia feminina predominante. Também tem muito a ver com a forma como nós fomos educados e também com a forma como... nesse aspecto o pai nos mostrou o mundo, não é? E nós temos essa capacidade, ter essa capacidade de dar um bom exemplo aos nossos filhos na forma como nos relacionamos com a mãe deles, quer sejamos ainda um casal ou já não é? Nunca deixamos de ser pais, não é? Não, pode haver um ex-marido ou uma ex-mulher, mas não há ex-filhos. Então, não há ex-filhos. Não é? Isso não existe. Então isso também é um papel importante se eu quero dar um exemplo diferente, não é? Porque a minha função, a minha missão também, tomando consciência, porque nada disto isto não são doutrinas, não é? Isto são tomadas de consciência que nós vamos tendo ao longo do tempo. E para ter estas tomadas de consciência que eu tenho, que tu tens, não é? Temos feito um percurso, viajamos, vamos para lugares, porque felizmente podemos lhe dizer, sei lá, consoante aquilo que as pessoas acreditarem, mas o universo, a vida, Deus ou o nosso trabalho, seja o que for, nos deu condições para nós fazermos este percurso. E também estar ao serviço é transmitir aquilo que nós temos vindo a aprender, não é? Nestes lugares para onde vamos, onde estamos e com quem estamos e partilhar isto com outros, estar ao serviço dessa forma também. E assim estamos ao serviço da vida. É uma forma de encarar a vida de boa maneira, não é? Com uma boa atitude perante a vida, não é? Porque se eu decidir, se eu tomo uma decisão, não vale a pena fazer nada porque um dia isto vai acabar, então não vale a pena. E que benefício isso me traz? A mim e aos que ficam, não é? E aos que estão. Não me traz benefício. Nós vemos da constelação familiar que nós temos uma relação íntima com os mortos, não é? Nós temos uma relação íntima com os mortos, sobretudo os mortos do nosso sistema que foram excluídos. E em todas as gerações há excluídos todas. Nós excluímos, somos excluídos, ou porque a pessoa fez algo que nós não gostamos, ou porque, sei lá, tem uma preferência sexual que, de acordo com aquilo que é a minha crença, não é boa, ou porque reza a um Deus que não é o meu.
ou porque, sei lá, tanta coisa, ou porque gosta de roupa branca. Não pensa como eu, porque gosta de roupa, só veste roupa branca e eu gosto de roupa colorida, sei lá. Que veste roupa amarela e roupa azul. Exatamente. Né? Então, nós temos uma relação íntima com estes mortos da nossa ancestralidade, não é? E esses mortos que precisam de ser vistos, eles manifestam-se através dessas energias até que sejam vistos e incluídos. Claro, claro que sim, claro que sim. Eu tenho um exemplo aqui, Marco, de uma pessoa que eu atendi, claro que não vou falar o nome, mas mostra bem essa conexão com os mortos que a gente tem, né? Mas só que essa conexão dela não foi muito positiva até o momento da constelação, né? Mas claro, a gente tem conexões positivas quando a gente pega a força deles, né? Tudo que veio antes e que a gente pega como exemplo para seguir adiante, para fazer um pouquinho diferente, né? Não vou fazer nada daquilo que eles fizeram. Aí a gente toma na lata, né? Então, fazer um pouquinho diferente e seguir adiante, né? Então, esse exemplo, assim, ela veio, sentou do meu lado, bem afoita, né? Já foi querendo falar. Eu falei, calma, se senta, respira. Eu também comecei a respirar ali e começou a vir uma imagem. Aquela imagem me chocou, me assustou, porque nunca foi tão nítido assim como no caso dela, né? Aparecem umas imagens, mas nunca foi tão nítido. E aí eu comentei com ela, existe alguma pessoa na tua família que porque primeiro eu vou contar a imagem, né, que veio, que me assustou, assim, me tocou profundamente. Veio uma imagem de uma mulher sentada, assim, na minha frente, né? Eu estava de frente para uma parede. E aí a mulher, a metade dela era pele e a outra metade só osso. E eu fiquei, assim, olhando, né? Nossa, o que isso quer dizer? Eu não sabia nada, né? Assim como quando vem sensações pra gente, vem gosto na boca, né? Deve saber que, né, vem muita coisa, né? Que a gente nem sabe explicar de onde. E aí veio essa imagem. E aí eu falei para ela se tinha alguma coisa a ver com a questão dela. Ela ficou assustada também. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? E ela falou, não tem a ver com a minha questão. Eu vim aqui trazer uma outra questão sobre o relacionamento com meu marido e tal. E aí ela me disse que a avó dela, ela tinha sido internada num jazigo e eles tiveram que retirar antes da decomposição total do corpo dela. Então, realmente, ela ficou aparecendo a metade ainda com pele, outra metade osso, né? Estava mal decomposta ainda. E essa história se repetiu com o pai dela. E quando eu coloquei essa história no campo, né? Esses elementos, assim, coloquei tudo oculto para ela não saber mesmo, né? Para a gente ver como é que ia se desenrolar essa constelação. Foi muito interessante. Então, coloquei uma âncora para o túmulo da avó. E ela, a cliente, ela queria o túmulo para ela. Então, ela estava atrás da morte. Ela estava seguindo a avó e o pai, né? Naquele túmulo. Ela queria mesmo ficar em ressonância ali naquele túmulo mesmo. Ela chegou a se deitar, se abraçar no túmulo. E aí a coisa foi desenrolando e foi para um lado mais positivo. Não vou entrar em detalhes, mas essa é uma forma de mostrar como a gente se apega negativamente, né? A energia dos mortos e a própria morte. Porque a vida dela na constelação estava super brava com ela e a morte dela também. Eu coloquei como representante. Então, dessa forma a gente vê, né, como, Marco, a gente se apega, né, nessas... Eu e você, a gente já passou por isso também, mas a gente tem uma outra consciência hoje que a gente pode passar para as pessoas e como isso afeta negativamente a nossa vida, né? Como vai se arrastando sem que a gente saiba o que na realidade está nos puxando para baixo, né? É verdade, e Bert Hellinger, ele ensinou-nos, não é, que ele falava isso, que só há dois movimentos, não é, do movimento para a vida e o movimento para a morte. E por vezes nós estamos muito ligados aos movimentos para a morte porque tivemos uma dor muito grande ou não vivemos o luto de alguém muito querido que tenha falecido. Olha, estou a lembrar-me o meu caso, o meu testemunho. Amanhã faz 4 anos que a minha mãe faleceu e este ano, pela primeira vez, eu estou a passar por estes dias de uma forma mais leve, de alguma forma, porque em geral nos anos anteriores, esta semana foi uma semana que aqui em Portugal tem um significado, não sei se vocês no Brasil celebram estas datas ou não, mas maio é chamado, para quem foi criado na religião cristã, é chamado do mês de Maria, Maria, a mãe de Jesus.
porque há aqui em Portugal um culto muito grande a Maria, Mãe de Jesus. E este mês é o mês de Maria. Maria, no dia 13 de maio, é o aniversário de uma, salvo erro, a última aparição de Maria, em Fátima. Já deves ter ouvido falar. E então a minha mãe tinha alguma ligação porque, pronto, faz parte da forma como nós fomos criados, não é? Faz parte, no fundo, da cultura e das crenças da família. E ela tinha, para além da lembrança destas datas estar muito ligada a ser o mês de Maria, tem também o facto de ser a data em que ela faleceu, não é? Em que ela partiu. E ela passou por um processo de doença e ela foi admitida no hospital pela última vez no dia 13 de maio. No mesmo dia. No mesmo dia. E ela faleceu no dia 18 de maio, faz amanhã 4 anos. Então, esta semana, nos anos que foram seguintes, não é? Em sequência, eu, em geral, esta semana é uma semana que é difícil porque traz muitas recordações, mas de alguma forma ela está a ser mais leve este ano. De alguma forma esse processo foi integrado já de outra maneira. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é preciso viver o luto. Nós precisamos permitir que o luto seja vivido, porque se não o permitirmos, não é? E quando não nos sentimos bem, se precisarmos de estar sossegados, isolados por algum tempo, umas horas, um dia, precisamos de permitir que isso aconteça, porque só quando o permitimos é que podemos sair dessa situação mais fortes. Eu tenho uma imagem que eu gosto de usar, que é, imagina que tu queres saltar para dentro de uma piscina, não é? E a piscina ela tem 5 metros de profundidade, então se tu saltas a medo e ficas a meio, voltar à superfície custa muito mais. Claro, claro. Mas se tu saltas com convicção e te deixas ir ao fundo, tu podes bater com os pés no fundo e dar um impulso para subir. Ótimo. E aí, o regressar à superfície, não é? E o regressar outra vez à vida é um processo mais rápido, não é? E então, nós precisamos permitir-nos viver o luto quando isso é preciso, não é? Porquê? Porque a dor e o luto são processos necessários para que nós nos possamos separar daquela pessoa que partiu e tomar aquilo que os mortos nos deram, independentemente de ser bom ou mau, de ser forte ou fraco, de ser leve ou pesado, tomar aquilo que os mortos nos deram, porque aquilo que eles nos deram continua a atuar em nós. E quando nós tomamos nas mãos aquilo que nos foi dado pelas pessoas queridas que já partiram e agradecemos, e a mãe neste aspecto tem um papel importantíssimo, tomar aquilo que a mãe nos deu e agradecer, então podemos deixar que o passado passe e seguir no presente com aqueles que já partiram no nosso coração, não é? E na nossa alma. E isso é algo muito importante, nós precisamos permitir que aconteça. O Bert Hellinger, ele fazia quando fazia uma parábola com as histórias de fantasmas, não é? Ou quando se falava que havia um espírito que assombrava uma casa, não é? Ou uma família. E normalmente quando uma história destas acontece, não é? O que se costuma dizer é que aquele fantasma teve na sua história, a sua história é uma história de exclusão, ou foi deserdado, ou excluído, ou abandonado, não é? E ele ficou fora do seu sistema original, e por isso ele volta para assombrar uma casa ou uma família, não é? E desta forma esse fantasma perturba de alguma forma a casa ou a família. E isto é muito simbólico daquilo que se passa na constelação familiar, não é? Até que o lugar deste fantasma seja restabelecido ou que ele receba um lugar. E só quando ele tem um lugar pode descansar e deixar os vivos em paz, não é? Isto percebe-se perfeitamente na constelação familiar, não é? Quando aqueles que é excluído recebem um lugar, dá a sua bênção àqueles que estão à sua volta e o seu movimento acaba por se diluir, não é? Por se não é? Acalmar. E assim, quando alguém que já partiu é reconhecido e é respeitado, isso dá força aos que permanecem vivos. E então essa é uma forma, é um olhar muito importante para os mortos e para a morte, que é dar-lhes o seu lugar, não é? Para que nós possamos seguir com força enquanto estamos vivos, porque temos que o fazer enquanto estamos vivos, não é? Sabemos logo. Depois não é tanto. E o que tu falou agora sobre
viver esse luto mesmo, né? Eu lembro quando a minha avó faleceu, a mãe do meu pai, eu não chorei, eu fiquei sem chorar. Aí, 2 anos depois, eu aí me lembrei e chorava. Aí sim que eu mergulhei, aí depois voltei, porque eu tava como se fosse naquela superfície ali, tá tudo bem, mas não tava tudo bem. Minha avó, né, não tava tudo bem. Então, depois que eu realmente fiz o luto, é que daí aquela coisa aliviou, assim, ficou mais leve. Mas realmente a gente não se permite, né, dar esse mergulho em direção ao luto e viver mesmo. A coisa parece que não destrava, não anda, né, não vai para frente, né, Marcos? E é isso que nos permite depois movimentarmos para a vida, darmos-nos a oportunidade de viver essa dor e esse luto quando ela existe, é o que nos permite sair desse lugar e então nos movimentarmos para a vida de uma forma com mais força, não é? Com mais presença, com mais plenitude. Eu agora estava com uma ideia e ela desapareceu, é porque não devia ser importante. Mas é isso, viver, e quando dizemos viver a dor, viver o luto, isso quer dizer também, não somente em relação aos nossos pais, mas, por exemplo, um filho que não nasceu, um filho abortado, enfim, qualquer tipo de experiência que nos leva a um movimento para a morte, não é? E nós... Exato. Tem também, né, Marco, a chave que a avó paterna traz, que a gente sabe, né? Ela traz uma chave para o nosso sucesso, para o nosso desenvolvimento, né? Que se a gente não tem uma conexão saudável com a nossa avó paterna, não estou dizendo que só a paterna, mas a paterna tem essa chave também, né? Então parece que desconecta alguma coisa. E a partir do momento que a gente, né, reconhece ou vive esse luto, que no meu caso foi, né? Foi como se virasse a chavezinha mesmo. Agora outra mirada, outra visão, né? A porta abre-se, não é? Para nós vermos as coisas de outra forma, não é? Por vezes nós temos a porta na nossa frente e ela tapa-nos o campo de visão, não é? E ao rodar essa chave, ela abre, não é? E nós podemos ver. E sobretudo, se não tivermos a oportunidade de convívio com a avó paterna, eu tive um convívio limitado com os avós paternos, quer a avó, quer o avô, e em trabalho de constelação eu apercebi-me porque não tinha consciência, não é? O facto de hoje estar a falar disso quer dizer que tomei consciência. E não tem nada de errado eu não ter consciência. O que é que eu posso fazer quando não tenho consciência? Determinados movimentos para tomar consciência, né? E em trabalho de constelação eu consegui perceber movimentos, não é propriamente uma constelação propriamente dita, mas um movimento simples de olhar para o meu avô e dizer-lhe assim: querido avô, eu preciso muito de ti. Eu preciso muito da tua força. Por favor, abençoa-me. Dá-me a tua força, não é? Isso é um movimento que é emocionante. Eu só de dizer estas palavras até fico, não é? Sinto no meu corpo um arrepio, não é? E olhar para a minha avó e dizer assim: querida avó, eu preciso muito da sua força. Olhe por mim, dê-me a sua bênção, não é? Não é? Para que a minha vida flua com força, que eu tenha força, que eu seja pleno naquilo que eu faço, não é? E eu posso dizer isto, se eu digo do meu coração, já fico com uma lágrima não é? Nos olhos, porque é muito emocionante quando eu o faço com consciência, sabendo que isso é importantíssimo para mim, em primeiro lugar, mas depois para quem? Para os meus filhos. Com certeza, com certeza. Claro. Quando eu faço isso com ela, com a avó paterna, com o avô paterno, claro, depois com a avó materna e o avô materno também, não é? Mas quando eu faço isso, e eu faço isso com o coração, não é? Tipo, procurar sair aqui da mente, não é? Porque a mente traz muito ruído, não é? Procurar sair da mente e olhar para eles e tomá-los no nosso coração, não é? Tal como fazemos com os pais, com os avós, não é? Como diz a nossa grande mestra Angélica, não é? 3 vezes ao dia, antes e depois das refeições. Doses homeopáticas. Então, Angélica, maravilhosa. para quê? Para estarmos, então, para o nosso olhar sair da morte e passar para a vida, não é? Claro, esse é um movimento. Nós podemos estar ligados, ter um movimento para a morte, querendo fazê-lo por alguém, não é? E o amor cego leva-nos a isso, não é? Não sei se queres falar um bocadinho do amor cego. Sim, exatamente. Eu já ia falar. Então, assim, como é que a gente faz para acessar o nosso ser, né? Eu gosto muito de acessar o meu ser. Assim, e a gente não tem controle, né, Marcos, sobre as circunstâncias da vida. A gente acha que tem controle, mas a gente não tem controle sobre nada.
Tá aí a pandemia para mostrar para a gente que a gente não sabe nada, não apita nada, né? Então, a gente tem que fluir com as circunstâncias. Então, de que forma a gente pode acalmar a nossa mente, né? De que forma a gente pode dizer, fica quietinho um pouquinho que eu quero respirar. Então, mas né? A gente fica com aquele ego, com aquela mente, né? Tentando pensar demais, né? Concatenar demais, mas não. A gente precisa deixar o nosso ser aflorar, porque ele tem a sabedoria, né? Junto com os seres dos nossos ancestrais também, né? Claro que tem toda essa egrégora de mente, de ego, né, no nosso planeta, que eu me incluo também, você se inclui, mas a gente tem que deixar aflorar mais o nosso ser. De que forma a gente consegue, né? Prestando atenção na nossa respiração. Então, com as meditações, a gente consegue, por um breve momento, deixar esse ser transparecer, né? Essa paz inabalável. Então, assim, a mente, como que a gente distrai a mente? Organizando livros, fazendo amor, dirigindo, andando de bicicleta. E aí, em todos esses exercícios, a gente pode ir respirando também para tentar livrar a mente, né, do aqui e do agora, né? Para a gente ficar no presente, a gente realmente tem que deixar a mente mais silenciosa possível para que a gente possa mostrar que veio, né? Para que a gente possa deixar essa paz atuar, nem que seja por um breve momento, né? Então, e esse amor cego é isso, é a gente seguir essa mente, esse barulho todo, e não prestar atenção no amor que vê, que é aquela parte interna nossa que sabe a verdade, que sabe o caminho, né? Que sabe onde a nossa alma quer nos guiar, mas a gente está tão preocupado com esse barulho, com esse eu vou fazer, eu vou acontecer, então eu sei mais que tu, né? Então tu não sabe nada, e aí a gente vai contribuindo para essa nuvem, né, de ego. Então, quando a gente acalma um pouco a mente, a gente consegue acessar essa paz. E nessa paz não tem disputa, não tem discórdia, todo mundo é igual, né? Todos os seres são iguais. Os nossos egos que acham, né? Com os títulos, quem tem mais títulos, quem tem mais dinheiro, quem tem mais posses. Então, quando a gente vê e vai colocando tudo numa bolha, as nossas posses, os nossos títulos, a nossa família, os nossos pensamentos, o nosso corpo, cada um numa bolha, o que sobra? A gente, o nosso ser, né? A nossa essência. Então, é isso que eu gosto de explicar sobre o amor cego e o amor que vê, né? O amor cego é seguir esse ego enlouquecido, e o amor que vê é seguir a alma, né? O nosso espírito, a nossa essência. Claro. E o amor, e seguir a nossa alma, o nosso espírito, a nossa essência, por vezes significa nós dizermos não a algumas coisas, não é? Para dizer sim a outras, não é? Para dizer sim a outras. Eu lembro-me, é muito interessante tu comentares isso, porque eu lembro-me desde muito pequeno, desde muito criança, eu sempre tive uma certa dificuldade em aceitar essa divisão, em falar, aquele é pobre, aquele é rico, ou seja, o rico é bom, o pobre não, o doutor, o engenheiro é que é a melhor pessoa, o pedreiro, não é? Não é, ou seja, catalogar as pessoas com estas interessam, aquelas não interessam. E eu desde muito criança, eu lembro muito criança mesmo de começar a ter algum tipo de memória e de algum tipo de senso crítico, de aquilo me causar uma grande dor no coração. E isso, ao longo da minha vida, de jovem, adolescente e adulto e depois de homem, sempre ao longo das experiências que eu fui tendo, e eu tive experiências de trabalho em ambientes muito competitivos, em multinacionais com níveis de competitividade altíssimos, não é? Competitividade entre colegas, entre departamentos, no fundo, e isso trazia, eu dei conta que isso me trazia, se por um lado me trouxe muito sucesso, porque eu me tornei também muito competitivo, por outro lado, trouxe-me algo que ao longo do tempo foi crescendo, porque eu não quis olhar para lá, não é? Eu não quis olhar para essa parte da minha criança que via aquelas coisas e decidia, isto não está, e pensava, isto não está bem, falta aqui qualquer coisa. Mas depois, no fundo, quando me torno homem, adulto, e começo a trabalhar e entro nesse mundo, eu acabo por ceder a no fundo, a esse ambiente, não é? E tornar-me competitivo, tanto ou mais ao ponto de atropelar outras pessoas. E só que o que é que acontece? Quando eu tomo consciência que atropelei alguém, vem uma sensação horrível.
de que algo não foi bem, não foi correto, não foi certo, não é? Agora, eu olho para isso com agradecimento, porque essas experiências, elas permitiram-me tomar consciência. E hoje eu posso, tendo escolhido, eu não posso deixar de viver neste mundo, porque este mundo ele existe. E se eu quero ter uma atuação numa área profissional, eu preciso ter algum tipo de competitividade. Eu preciso ser competitivo em que aspecto? No aspecto da qualidade, no aspecto da seriedade que eu coloco no trabalho, não é? No aspecto de eu não distinguir se eu trabalho para alguém que tem uma profissão que é pouca, como dizer assim, para a qual teve pouca educação formal, ou se eu trabalho para alguém que tem um doutoramento. Eu não distingo. Eu trabalho da mesma forma, não é? Hoje, com a constelação familiar, eu atendo uma pessoa que tem uma profissão e uma origem humilde, também atendo um homem que pode ser o diretor mais importante de um banco, por exemplo, não é? Então, essa noção e esse olhar para os meus pontos cegos e aquilo que quando nós olhamos para os pontos cegos, não quer dizer que sejamos perfeitos, pelo contrário, porque a perfeição não traz evolução, não é? Então, é reconhecer que o meu ponto cego foi aquele e eu agora posso atuar de maneira diferente. E eu, dessa forma, eu coloco o meu olhar onde? Na vida. Coloco o meu olhar no servir à vida, né? E de alguma forma desvio o meu olhar daquilo que é o movimento para a morte, que pode ser, como tu falaste, do amor cego, o querer viver as dores de um pai ou de uma mãe, não é? E querer viver as dores do pai ou da mãe por eles, qual é o caminho que nos leva? Leva-nos no caminho para a morte. Leva-nos no caminho que tu comentavas, que nos tira a energia, não é? Quando nós passamos muito tempo a querer salvá-los, não é? Porque vamos para lugares que não são nossos, não é? Então isso tira-nos a energia, tudo se torna difícil, fazemos tudo com muito esforço, não é? Tudo é muito pesado, né, Marco? Pesado. E quando nós olhamos para o pai e para a mãe, dizemos assim, não, pai e mãe, a partir de agora, este é um não que é importante. A partir de agora, eu deixo convosco aquilo que é vosso, eu continuo a ser o filho, eu continuo a amar-vos como filho, mas a partir de agora eu vou fazer por mim. E esta renúncia, ela não é uma renúncia egoísta. Não, não é. Mas é uma renúncia importante, porque eu não deixo de atender o meu pai e a minha mãe se eles precisarem, mas eu atendo quando eles chamam. Eu não tomo as dores deles, não é? Desculpa, eu interrompi, tu querias dizer algo. Não, eu ia falar justamente sobre isso. E como os nossos pais ficam surpresos energeticamente quando a gente toma essa decisão, né? Não, nem que não seja falada abertamente, mas quando a gente toma essa decisão, né? Então, eu já vi em várias constelações também que a mãe ou o pai dizem assim, mas eu achei que você gostava de fazer isso. Então, voltando para o lugar, né? É claro que a gente gosta, a gente se sente importante, mas é uma importância pesada, é algo que não flui, né? Então, é importante, a gente acha importante que todos na família venham procurar para a gente resolver, né? Já que a gente resolve do pai e da mãe, então todos vêm e nos procuram. Não, já que ela resolve deles, vamos lá levar mais coisa para ela. E a gente fica, né? Todo importante se achando ali o maioral. Mas realmente isso é muito pesado e nas constelações realmente se mostra que a mãe e o pai não entendem por que a partir daquele determinado momento a filha ou o filho diz, não, eu não posso mais. Mas eu achei que vocês gostavam, né? Então eles têm essa sensação também que por um lado não é bom para eles, mas eles vão deixando porque acham que a gente gosta do que está fazendo. Claro. E o pai e a mãe, porque nós felizmente temos a oportunidade agora, e a oportunidade porque tivemos vontade, não é? Para seguir um caminho assim normalmente, como a Sophie diz, quando a intensidade é suficiente, quando a dor é suficiente e quando a vontade é suficiente, nós colocamos os pés em marcha e vamos e procuramos o caminho, não é? E felizmente nós temos esta oportunidade e para ter esta oportunidade tivemos que vencer primeiro, não é? Aquele juízo, aquele julgamento que normalmente vem da nossa boa consciência, vem da família, não é? Constelação familiar, as pessoas, às vezes a família, a minha mãe, as pessoas mais próximas, constelação familiar, o que é isso? Isso é uma seita? O que é isso? Né? Falavam... E alguns outros familiares falavam, mas tu, uma tia querida, uma vez disse-me assim, eu estava em viagem, eu tinha ido para a Alemanha, não sei se foi numa altura que nós nos encontramos lá, ela ligou, filho, eu precisava de tratar um assunto contigo, mas eu vou esperar que tu voltes lá da tua igreja e depois nós...
E eu pensava assim, vale a pena eu contrariar a minha tia? Claro que não vale a pena. Tem a ver com a forma como é vista, como são vistas estas áreas, não é, de desenvolvimento pessoal. E a constelação familiar, ela inclui a todos, a todas as ideologias, a todas as crenças. Não se trata de uma igreja, não é? Nós sabemos que Bert Hellinger foi missionário, foi padre, não é? Mas ele gostava, e eu gosto muito dessa imagem, de olhar para a constelação familiar como uma filosofia de vida, como ele dizia, não é? E ele insistia nisso. Uma filosofia de vida, uma ciência que, no fundo, que é a ciência das relações e que nos permite ter melhores relações, melhores relacionamentos. Às vezes vêm mulheres e homens, mas mais comum as mulheres aparecem para uma consulta ou para um trabalho de constelação e dizem: eu gostava de encontrar um companheiro que fosse o companheiro. Como é que há um termo que eu gosto muito que é, acho que é o companheiro perfeito. O companheiro perfeito é algo assim, como o cavaleiro, não é o príncipe que vem no cavalo branco, não é? Aquele que é perfeito. Eu digo assim, então, mas enquanto não encontra o perfeito, pode-se divertir com os imperfeitos, não é? E isso também é um movimento para a vida. Se nós ficamos presos numa imagem de perfeição do companheiro e da companheira, não é? Esse companheiro perfeito ou imperfeito, ele não vem, não é? Porque ele não existe. Não é? Se queremos um companheiro que tenha sempre, enfim, vou dar este exemplo do homem, não é? Que corta a barba todos os dias e que tenha a pele lisinha porque a barba grande pica, então isso não vai acontecer, não é? Porque tem um dia que não vai cortar a barba, não é? Tem um dia que, sei lá, agora veio à cabeça uma imagem, não posso falar, porque é demasiado. Enfim. Depois a gente fala. Depois, mas enfim, procurar, no fundo, não é aquilo que eu digo com frequência, e fruto também da experiência, da vivência, com os meus amigos, com a minha companheira, nós procurar alguém que tenha a terapia em dia. Sim. Ao menos isso, né, Marco? E ter a terapia em dia é isto, é tomar consciência, é querer tomar consciência, é saber que eu hoje posso ter uma discussão com o meu companheiro ou com a minha companheira e depois dar um passo atrás e pensar assim, podia ter feito diferente. Então, chegar ao pé dessa pessoa e dizer assim, olha, eu lamento muito, eu não tive a consciência, a percepção do que estava a passar naquele momento e eu agora vou fazer diferente. E não fazer disto só palavras, fazer disto algo prático, algo real, não é? Pôr em prática, porque se eu sou só palavras hoje, se eu sou só palavras amanhã, se eu sou só palavras para a semana, para o próximo mês, para o próximo ano, a relação não vai durar, porque aquela pessoa não vai se cansar, não é? Então isto também é um movimento para a vida, é colocar em prática esta filosofia de vida. E também eu penso, Marco, que nas relações, no início, a gente fica procurando a si mesmo na outra pessoa. Por isso que as coisas não vão conforme tem que ser, né? Porque ao se procurar no outro, como é que a gente vai se encontrar? A gente acha algumas coisas parecidas, mas o outro traz outro sistema, outras crenças, um outro olhar sobre a vida, né? E, na verdade, um sistema procura curar o outro, né? Por isso que a gente se encontra. Então, nada é por acaso. Então, esse procurar a gente mesmo no outro, é isso que dá os emaranhamentos, é isso que faz, que choca, né? Que não encaixa. Então, dessa forma, a gente tem que manter esse amor à segunda vista e à terceira vista, né? Para que a gente possa incluir tudo e aceitar o outro como é, com tudo que vem, né? Claro, olhar para os nossos ex-companheiros e ex-companheiras com gratidão, não é? Por aquilo que eles nos vieram mostrar e ensinar e a oportunidade que eles nos deram de crescer também, não é? Isso é uma imagem que nós precisamos de recordar, não é? E muitas vezes vemos nas constelações familiares que a reconciliação, o perdão, o tomar para nós a nossa responsabilidade e deixar com o outro a responsabilidade do outro, ou então ceder a responsabilidade para quem é devida à responsabilidade, e são gestos, são frases, são posturas que trazem alívio e trazem libertação
todo o sistema familiar, não é? Tem quem foi criado na religião cristã, ou mesmo quem não tenha sido, há uma frase, há um mandamento que diz: faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti, não é? Mas sempre falo isso dos meus filhos, sempre, toda vez, né? Mas eu gosto de uma variante dessa frase, que é: faz aos outros aquilo que eles lhes gostariam que lhes fizessem a eles, porque eu dou um exemplo interessante, que é, imagina, qual é a tua comida favorita? A minha? Tantas... Uma que tu gostes, que te lembres agora. Pizza, pronto. Pizza, pronto. Tu gostas de pizza. Vamos supor que eu não gosto de pizza, não é? Então, se eu não gosto de pizza, eu penso: eu vou fazer à Sabrina aquilo que eu gostaria que me fizessem a mim. Então, eu gostaria que não me dessem pizza. Então, eu não vou dar pizza à Sabrina. Não é? Mas se eu gosto, por exemplo, sei lá, o português gosta de bacalhau, não é? Eu gosto de bacalhau. Há um prato que é bacalhau à Brás, que é um bacalhau que é com ovo, com batata e tal. Eu gosto de bacalhau. Eu imagino que tu detestas bacalhau, vamos supor. Não, adoro. Mas vamos imaginar que tu não gostas, não é? Eu convido-te para a minha casa, eu faço uma travessa linda de bacalhau e tu não gostas. Então, se eu te convido para a minha casa, eu sei que tu gostas de pizza, o que é que eu faço? Eu faço uma pizza para ti. Pizza, exato. E eu faço o bacalhau. E eu faço o bacalhau para mim, então... Bacalhau e pizza. E pizza, pronto, faço os dois. Então, é isso, não, claro, naturalmente, não negar este mandamento, entre aspas, esta frase, mas fazer aquilo que é bom no tempo atual, no tempo presente, não é? E isso é servir à vida, servir às relações, não é? Servir às amizades, servir a uma boa energia, a uma... eu recordo-me agora... Recordo-me de um estudo que eu fiz, de um curso que eu fiz há uns anos atrás, que falava dos vários tipos de inteligência. Eu agora não me recordo, mas é um homem muito famoso, o nome dele. E ele, no seu estudo, ele definiu, ou ele estudou e entendeu que havia 7 ou 8 ou 9 tipos de inteligência. E depois de muitos anos de trabalho, muitos, ele concluiu que estes 7, 8 ou 9 tipos de inteligência se podiam resumir a uma inteligência, que é a inteligência do bem comum. A inteligência do bem comum é muito aquilo que o Bert Hellinger também fez e faz, porque continua a fazer através de nós, não é? A inteligência do bem comum é nós colocarmos, sabermos colocar-nos na pele do outro, na devida medida, não é? E procurar ter esta inteligência do bem comum, né? Servir à vida do outro e à minha também, claro, não é? Porque se eu não estou bem, não posso servir aos outros bem. Não pode mesmo. E a empatia, né, Marco? Muita gente acha que empatia é se colocar no lugar do outro. Não, na verdade é abrir espaço para sentir o outro, né? Para dar esse espaço, para realmente sentir a dor do outro e ver o que está acontecendo, né? Não se colocar no lugar de outra pessoa, porque isso não tem como, né? Quer dizer, até tem, mas aí é diferente. Mas abrir esse espaço para a pessoa, para a gente poder sentir, né? A dor da pessoa, né? O que ela está trazendo. Quanto tempo a gente já tem aí? Nós devemos estar mesmo a terminar. Voou o tempo. Nós temos talvez 5 minutos. Podemos concluir, se quiseres. Eu vou ligar a luz, porque eu botei só a luz do dia aqui, mas já está escuro. Tá bom. Agora sim, agora já te conseguimos ver melhor. Agora sim. Foi muito bom esta hora aqui que nós estivemos a conversar, correu tão bem, não é? O que é bom desta nossa vivência, porque já levamos muitos anos também desta área, é que já é um conhecimento que nós já não sabemos que temos, porque ele flui, não é? Já não precisamos de pensar para falar nestes assuntos, e é isso que também nos traz essa consciência, e todos podem chegar lá. Não é preciso, para chegar a algum lugar, seja em que área for, nós não precisamos de chegar pelo fim. Eu não preciso de começar pelo fim, não é? Eu não preciso de saber tudo agora. Eu posso começar por saber aquilo que é a base, que é a essência. E a essência, mais do que saber ler aquilo que são as leis do amor, não é? As ordens do amor, os princípios básicos de vida, é colocá-los em prática. E colocá-los em prática começa dentro de casa com a minha companheira, com o meu companheiro, com os meus filhos, com os meus pais. É só isso. Eu vou terminar só para não estar-me a alongar muito, para te dar também tempo. Eu demorei 45 anos para ir para o meu lugar.
Demorei 45 anos para ir para o meu lugar. E eu fui para esse lugar numa fase em que eu dei conta que a minha mãe, o meu pai já tinha falecido em 2012 e a minha mãe adoeceu em 2015 e eu apercebi-me que eu ia ter pouco tempo com ela. E eu comecei a pensar assim, como é que eu vou para o meu lugar? Eu sei que ela não é muito fã de constelação, ou não é que não fosse fã, mas é algo que ela não entende muito bem. Então, como é que eu vou para o meu lugar de uma forma natural? Sem ser mental, sem ser dizer à mãe, eu tenho que ir para o meu lugar porque o meu lugar é de filho e o seu é de mãe. Isso não funciona, não é? Isso aconteceu num dia em que eu fui buscá-la à casa da irmã, portanto, da minha tia. Ela tinha ido fazer tratamento ao hospital e ela disse-me algo que eu não me recordo já. Ela fez-me uma pergunta e a minha resposta foi, saiu assim direta e natural. Eu não sei, mãe, eu não sei responder isso porque eu sou pequeno e a mãe é grande. Não. Então parece assim uma frase feita, mas ela foi dita de forma natural. E ela olhou para mim pela primeira vez desde há muitos, muitos anos. Ela olhou para mim, imagina uma mulher baixinha, não é? Olhar para mim assim para cima. E ela olhou para mim, olhou bem fundo nos meus olhos e ela disse assim, tens razão, filho. Olha! E nesse momento eu abracei-a por baixo dos braços dela, não é? Como nós sabemos que devemos abraçar os pais. E ela abraçou-me e eu fiquei ali no colinho dela durante uns segundos. E nesse momento eu fui para o meu lugar com ela. Foi só isso. E a partir daí eu pude ter um relacionamento até a hora que ela partiu de filho, só filho. Eu fui atendendo às necessidades dela, quanto ela precisou, conforme eu pude, conforme também as circunstâncias permitiram. E fiquei com ela até o último momento, o momento que ela partiu. Eu estava sozinho com ela no quarto, pedia a toda a gente para sair, fiquei lá com ela. E essa foi uma experiência que até hoje me fortaleceu. Então, não é necessário esperar tantos anos para nós irmos para o nosso lugar. Tendo consciência disso, tendo consciência destas ordens, princípios básicos de vida, nós podemos ir para esse lugar mais cedo. Não precisamos de esperar tanto tempo. Eu esperei 45, há quem espera a vida toda, há quem o faça com 20, com 15, outros com 30, não importa. Importa nós termos a consciência disso e procurarmos ficar no nosso lugar, embora às vezes é complicado, é preciso treino para ficar no nosso lugar. E é isso. Bom, eu, para finalizar aqui, resumindo, né, o que a gente falou, para entrar nesse caminho, eu tive que me dar conta de muita coisa que estava... Eu mesma me fiz uma pergunta, um dia lavando louça na cozinha da minha antiga casa, eu falei, a vida é só isso mesmo? É isso? É chegar em casa, essa rotina... não vou entrar em detalhes aqui, mas era uma rotina puxada. Eu falei, mas a vida é só isso. E aí, com esse meu questionamento dessa vida pesada, né, que eu tinha de carregar todo mundo e aí não tinha espaço para minha própria vida, é aí que um dia eu pensei, não, isso não está certo. Eu não quero mais isso. Eu vou ter que fazer algo para mudar. E aí que eu comecei a buscar. Eu não sabia nem o que eu estava buscando, mas eu comecei a buscar. E aí encontrei, né? Encontrei esse caminho que eu adoro, eu gosto muito de falar sobre isso, é uma outra visão, né? É uns 180 graus do que eu estava pensando, então mudou minha vida completamente. Essa filosofia, né, que nem a gente falou, a gente tem que aplicar todos os dias, em todos os âmbitos, né, na nossa convivência, e realmente muda a vida, é um novo olhar, é uma nova forma de pensar, é sair daquela caixinha, né, de que a vida é só isso, não tem mais nada, é isso, é viver assim desse jeito até morrer. Então aí que, quando eu me fiz essa pergunta, que me veio uma força, não sei de onde, quer dizer, eu sei de onde, mas que me fez realmente sair em busca de alguma coisa que nem eu sabia o que era. Muito bom, Sabina. Olha, muito obrigado. É uma bênção, ter-te conhecido e conhecer-te, é uma bênção partilhar estes momentos contigo, é uma bênção nós continuarmos o nosso contacto, não é? Temos um oceano no meio, mas felizmente a tecnologia hoje permite-nos estar juntos e precisamos repetir mais vezes, não é? E é isso, vamos fazer planos para mais palestras, outros temas ou o mesmo tema. Depois vamos ver se houve algum comentário, alguma pergunta. Mas
Você me convida, a gente vai falando, o que vier, fenomenologicamente, vai saindo. Vai acontecer. A gravação da nossa conversa vai ficar disponível na minha página, na tua, depois partilhamos. E é isso. Ou partindo da tua parte ou da minha, vamos nos encontrar mais vezes. Vamos sim, querido. Muito obrigada. Muito Beijo. Obrigado também. Na tua família, um beijo na Sara, nas crianças. Fica com Deus. Beijo também para vocês aí. Tudo a correr bem, tá? Protejam-se. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, querido. Obrigada.